Irmãos, estas foram as palavras as quais formaram esta mensagem e nos dando, irmãos, na íntegra, pelo nosso profeta amado, Santo Irmão Aldo, que muito lutou e muito tem lutado para que a nossa igreja, irmãos, ela seja em tudo vencedora e que continue sendo a igreja de Deus, a qual voltará para Deus. Voltará porque é pura, voltará porque é santa. Mas, irmãos, o nosso profeta, Santo Irmão Aldo, ele conta com cada um de nós que estamos aqui, que aceitamos esta igreja como o caminho dos céus, que aceitamos o Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo como intercessores diante de Deus por nós, como elo de ligação com Cristo, como o maior presente que Deus nos deu. E para isso, irmãos, é exigido de nós algumas virtudes de Cristo, virtudes da Virgem Maria Santíssima, virtudes da nossa Santa Vó Rosa, virtudes do nosso santo profeta Irmão Aldo, qualidades em nosso espírito, irmãos, que nos fazem ser verdadeiros filhos de Deus, e esta que estamos falando é a reverência, o respeito com a igreja de Deus, o respeito com os santos, com anjos que estão aqui para abençoar cada um de nós, abençoar o Senhor, a Senhora, abençoar os jovens, abençoar as crianças, os adultos, os idosos, abençoar o Senhor, a Senhora, para que tenha um estudo bom, que possa realizar as suas metas, abençoar o Senhor, a Senhora, para que tenha um trabalho que dignifica o seu lar, a sua família. Quem sabe abençoar o Senhor, a Senhora, até mesmo para livrar de uma doença, de uma enfermidade, livrar-lhes de um acidente. E como nós estamos lidando com isso, irmãos? Porque quantos que querem ser tão abençoados pela Santa Vó Rosa, querem ser tão abençoados por nosso santo profeta Irmão Aldo, e chegam a suplicar as bênçãos de Jesus, chegam a suplicar as bênçãos da Santa Vó Rosa, chegam a suplicar as bênçãos do santo profeta Irmão Aldo, mas quando chega na casa de Deus, no tabernáculo do Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, momento em que é possível se conectar com Deus, se conectar com Jesus, em que Jesus nos pede assim: e tudo quanto pedires em meu nome, se crerdes, recebereis. Quantos que têm esta consciência, mas quando vêm para este ambiente tão sagrado, ficam tão desatentos?
Quantos que querem ser abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e os anjos de Deus vêm para abençoar o povo. Mas quando eles vêm, o Senhor, a Senhora, muitas vezes dá mais atenção para as suas mídias sociais. Responder um WhatsApp, responder uma mensagem no Instagram, no Facebook, tirar uma foto dentro do templo para postar que está na casa de Deus, ficar com conversas nos anexos, ficar com conversas no banheiro, se reunir na sala da regência e programar hinos, programar apresentações, ou simplesmente para fugir da mensagem do pastor. E suplicam tanto as bênçãos da Santa Avó Rosa para a sua vida, e suplicam tanto as bênçãos do Santo Irmão Aldo para o seu lar, para a sua família. E muitas vezes os anjos vêm para te dar uma bênção tão preciosa para a sua vida, e o Senhor volta para o seu lar, volta para a sua vida rotineira, e muitas vezes se pergunta: mas por que eu estou assim? Estou indo na igreja, eu vou na igreja, eu sou um corista, eu sou um músico, eu sou um regente, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa, eu sou um membro assíduo da igreja, vou no sábado, vou no domingo, vou nas reuniões de oração. Mas não é só vir, irmãos, não é só estar aqui, não é somente vir aqui e apresentar as belas mensagens, não é só vir aqui e dar a oferta, mas é vir aqui, irmãos, e voltar para o seu lar revestido da graça divina. E isso não é somente o fato do Senhor ou da Senhora estar dentro do portão para dentro, mas é o Senhor vir e estar atento, estar com o seu espírito aberto para a Santa Avó Rosa, estar com o seu espírito aberto para o Santo Irmão Aldo, e não para coisas paralelas, vã, que não vai nos alimentar em nada, e que pode deixar para outra hora. Porque, irmãos, se formos pegar para analisar, olha, irmãos, quanto tempo nós ficamos na igreja? Se pegarmos desde que a porta se abre, 1h30 antes da reunião iniciar, até o finalizar da reunião, se for reunião de 1h30, 3 horas. Se for reunião de 2 horas, aproximadamente 3h30 de reunião. Momento que nos dedicamos a Deus, a Jesus, dentro da casa de Deus. De 24 horas que nós temos no dia, irmãos, no máximo 3h30 para louvarmos a Deus. Ainda o Senhor, a Senhora, nós iremos pegar este espaço tão importante para o nosso espírito, para ficar conversando nos anexos, para ficar mexendo no celular, mexendo nas mídias sociais. Olha, de 24 horas que nós temos no dia, de 7 dias semanais, de 2 a 3 dias, de no máximo 3h30 por reunião, nós tiramos para louvar a Deus dentro do templo. E muitos acham pesado, muitos ainda acham muito grande, muito difícil. Não, irmãos, tudo pode esperar, irmãos, para depois.
nossas refeições pode esperar um pouco, responder uma mensagem pode esperar um pouco, mas, irmãos, o momento de falar com Deus, de estar na presença de Deus, irmãos, isto vai muito mais além. E nos faz, irmãos, lutar por nossa santificação. E quando nós, irmãos, nos doamos este tempo para Deus, quando nós doamos este tempo para Jesus, quando nós doamos este tempo para Santa Avó Rosa, quando nós doamos este tempo para o Santo Irmão Aldo, irmãos, produz muitos frutos em nossa vida. Nós olhamos a linda história de Zaqueu. Zaqueu, irmãos, ouviu dizer que Jesus iria passar na sua rua. E então surte o desejo: eu quero conhecer este homem. E para conseguir ver, apenas ver Jesus, irmãos, Zaqueu, ele sobe no ponto mais alto de uma figueira e fica apenas esperando Jesus passar. E Jesus vem, para debaixo de uma árvore, olha para cima e vê um homem lá em cima e diz: Zaqueu, venha, que hoje preciso ficar em sua casa. E Zaqueu desce de cima da figueira e abre as portas de sua casa para Jesus entrar, e Jesus entra, e Jesus começa a pregar, ensinar, pregar, ensinar, conceder as suas lindas palavras, as suas lindas mensagens. E a história nos mostra que Zaqueu, então, ele olha para Jesus e disse: mestre, eu vou devolver. Eu vou devolver em dobro tudo que eu lesei às pessoas. Zaqueu, irmãos, era cobrador de impostos, o qual muitas vezes lesava as pessoas, enganava, ludibriava, para conquistar um pouco mais. E Zaqueu, ao ouvir Jesus pregar, Zaqueu se levanta: mestre, eu vou devolver. Eu vou devolver, mestre, em dobro todas as pessoas que lesei, que enganei. E quando Zaqueu faz isso, irmão, Jesus olha e diz: hoje a salvação entrou dentro desta casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. E quantos de nós, irmãos, ainda não conseguimos fazer isto porque ficamos desatentos com a palavra de Deus? Quanto ainda não conseguiu se levantar e dizer: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu vou mudar. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, de hoje em diante vou fazer diferente. E não fazem por não ter ainda dado credibilidade aos momentos de reunião. Ficam em locais externos, com conversas, com brincadeiras. Não estão abertos para Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, então não conseguem ficar em seus próprios lugares, ficam transitando de um lugar para o outro, levanta, vai no banheiro, tira uma foto, levanta, vai no bebedouro, passa, conversa com um, faz uma brincadeira com um, cutuca outro, chama um para fora para conversar também, senta, levanta de novo, vai no bebedouro, vai no banheiro, tira outra foto, dá uma olhadinha no celular, fica jogando joguinho dentro da igreja, no momento da reunião, porque não conseguem ficar centralizados, não estão abertos verdadeiramente para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Por isso, muitas coisas não vão de acordo com o que era para ir. E muitas vezes culpam o destino: a minha vida está assim porque era para ser. Muitas vezes não era para ser assim.
Muitas vezes está assim pela ausência de Jesus, pela ausência da Santa Avó Rosa, a ausência do Santo Irmão Aldo, e era para ser melhor. Se parasse um pouco, refletisse em sua vida e se abrisse de verdade para Jesus, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. E outro ponto muito importante, irmãos, que nos chama a atenção nesta mensagem é com relação às nossas crianças. Nossas crianças precisam ser ensinadas acerca deste assunto desde criança. Precisam ser ensinadas este assunto desde novas. Porque quantos pais deixam seus filhos de qualquer maneira dentro da igreja? Deixam ficar correndo, brincando, e quando tentam segurar, não conseguem mais. Precisam sair de dentro do templo, porque a criança não consegue ficar quieta dentro do templo. Precisam pegar as crianças e irem um pouco para fora para tentá-las acalmar. Por que isto acontece? Porque deixou as crianças ficarem muitas vezes jogadas de qualquer maneira dentro da igreja. Ficarem indo para um lado, ficarem indo para o outro, e elas vão crescendo com este hábito. E quando vão tornando um pouco mais entendidas, já não conseguem mais ficar dentro da igreja. Como meditamos ainda ontem, usamos o que diz: o que começa errado, termina errado. Se os pais, desde quando os seus filhos são pequenos, não começarem a ensinarem seus filhos a ficarem reverentes na igreja, deixarem eles ficarem de qualquer maneira, correndo, brincando, quando começarem a tornar um pouco mais entendidos, já estarão acostumados a ficarem brincando na igreja. E quantos pais que, mesmo sabendo que não podem, ainda trazem brinquedos para os filhos ficarem distraídos? Irmãos, precisamos valorizar as nossas reuniões. É semelhante quando estamos na escola. Quando nós estamos nas escolas, estamos estudando, se nós ficar desatento nas aulas, ficarmos conversando, brincando com um, brincando com o outro, o professor ensinando e muitas vezes o aluno dormindo, cochilando, ou então brincando com outro colega. Quando chega o dia de prova, este aluno certamente sentirá uma grande dificuldade para chegar ao almejado, que é tirar uma nota boa na prova. Por quê? Porque quando o professor estava ensinando, explicando, ele estava dormindo, ou estava brincando com outro colega, estava desatento, pintando um desenho. E quando ele vai fazendo isso todo o ano letivo. Muitas vezes, quando chega no final do ano letivo, ou muitas vezes este aluno faltou muito nas aulas, quando chega no final do ano letivo, quando todos os outros alunos já estão em seus lares de férias, muitas vezes ele tem que ficar um período a mais,
fazendo reforço. Porque no momento que era para aproveitar, para centralizar o estudo, ficou desatento, ficou fazendo outras coisas, e ele vai ter que tentar recuperar o tempo, e muitas vezes não consegue. Muitas vezes foi tão leviano com o estudo, levou tanto na brincadeira, que mesmo tendo o reforço, uma oportunidade para recuperar a sua nota, ele acaba ainda reprovando. E precisa voltar no próximo ano, no início, de novo, e fazer novamente aquele ano letivo. Na vida espiritual, irmãos, é muito semelhante, ainda com um pouco a mais de gravidade. Porque no caso do aluno, muitas vezes o aluno consegue ainda voltar do início e começar de novo o ano letivo. Muitas vezes na vida espiritual nós não conseguimos recuperar o tempo perdido. E muitas vezes por isso nós sofremos tanto. Por isso que muitas vezes batemos tanto a cabeça. E muitas vezes passamos tantas pelejas que não era para passar. O nosso coral nos ensina assim: nesta igreja nada falta, nem virtude e nem graça. Se nós, irmãos, vir com o desejo de receber da Santa Avó Rosa o lenitivo sagrado, irmãos, receber tudo que esta igreja tem para nos dar, e isso, muitos vão dizer assim: mas não podemos ser fanáticos. Ser reverentes na igreja, ficar atento a tudo o que está acontecendo, não é ser fanático, é ser santificado, é querer receber da Santa Avó Rosa, é querer receber do Santo Irmão Aldo. Muitos pais dizem: eu não posso cobrar um pouco mais do meu filho, eu tenho que deixar ele um pouco mais à vontade. Estão tomando uma atitude muito errada. Amanhã poderá ser tarde demais para tentar corrigir seus filhos, e possa ser que não dê tempo. Então, irmãos, que este pedido do nosso Santo Irmão Aldo, espero contar com a colaboração eficiente de todo o nosso povo. O Santo Irmão Aldo pode contar com o senhor e com a senhora? Talvez de hoje em diante o Santo Irmão Aldo pode contar com o senhor, com você, jovem? Talvez de hoje para trás não podia. Nesse aspecto, o Santo Irmão Aldo contar com o Senhor, mas de hoje em diante, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo pode cantar consigo, mesmo que o Senhor, a Senhora cante bem, mesmo que eu pregue bem, mesmo que o Senhor e a Senhora sejam um bom diácono, uma boa diaconisa, nesse aspecto, a Santa Avó Rosa pode contar com o Senhor e com a Senhora? Responda para a Santa Avó Rosa. Responda para o Santo Irmão Aldo: Santo Irmão Aldo, eu vou ajudar o Senhor. Eu vou ajudar a Senhora Santa Avó Rosa. E ainda, irmãos, na noite de ontem meditamos que nós somos responsáveis pela igreja que queremos ter. Lute pela igreja apostólica. Lute para que a igreja continue sendo dirigida por Deus, um povo reverente, um povo obediente, um povo reverente, irmãos, produz muitos frutos.
O santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, poderá enviar muitos santos, muitos anjos para te abençoar, para abençoar a mensagem do pastor, para abençoar os hinos do coral, a orquestra, para abençoar o trabalho dos diáconos, das diaconisas, para abençoar o entendimento dos membros. Lute por isso. Que todos nós, irmãos, possamos lutar bastante pela unidade da Igreja Apostólica. Que todos nós possamos lutar bastante, irmãos, pela santidade da Igreja Apostólica. Na noite de ontem, meditamos bastante do tempo que nos foi permitido a respeito da disciplina. E novamente, irmãos, irei frisar um trecho da mensagem que meditamos ontem. Eis algumas perguntas para todos nós apostólicos refletirmos e tomarmos uma decisão. Querem continuar a serem dirigidos por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo? Querem fazer valer sobre si o sacrifício de Jesus e continuar a ter a proteção de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos? Querem continuar a ter toda a graça, amparo, proteção e direção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para ajudá-los a vencer? Desejam que suas preces e orações sejam atendidas e lhes concedendo saúde, paz, liberdade, amparo, proteção, sendo livres da morte, livres de maus elementos e de graves perigos? Então, se a resposta for sim, que nós queremos tudo isso, então sejam fiéis à doutrina e disciplina da nossa Igreja Apostólica em tudo, pois é para o seu bem e sua felicidade. Deixem dos erros, de tudo que é prejudicial à sua vida, à sua saúde, à sua santificação e consagração. Obedeça por amor, não por imposição. Que todos nós, irmãos, possamos lutar muito pela Igreja Apostólica. Nós amamos a Igreja. Sabemos que o Senhor, que a Senhora ama. Então não se deixe levar pelo poder do mal. Muitas vezes pensam assim: mas é só um esmalte, ninguém não vai nem ver, eu vou estar com o esmalte nas unhas do pé, ninguém vai ver. Mas é pecado sim. Se fosse para fazer, o Santo Irmão Aldo diria: nas mãos podem usar esmaltes incolor, mas nos pés podem usar esmaltes de qualquer cor. Mas é só o clube do meu estado. Vou torcer. É do meu estado. Se fosse para fazer, o Santo Irmão Aldo tinha falado: podem torcer para os clubes do teu estado. Mas é só uma bebida, é só uma cerveja e nem tem álcool. Se fosse para beber, o Santo Irmão Aldo tinha dito: os apostólicos podem beber cerveja se for sem álcool. Então, irmãos, todos nós, de acordo com a frequência, hoje não temos visitantes. Todos nós que estamos aqui, no ensino da doutrina e da disciplina, somos muito conscientes. E se estamos falhando porque queremos, e não porque não sabemos. Todos nós sabemos muito bem o que pode, o que não pode.
A minha igreja está preparada. A pergunta que fica para o Senhor, para a senhora, para você, jovem, tanto da parte da disciplina, quanto da parte que meditamos hoje, a respeito do respeito e da reverência. O Senhor e a senhora deseja que a Igreja Apostólica continue trabalhando com a teocracia. Porque a Igreja Apostólica, irmãos, exige tanto essas qualidades de todos nós, porque nós precisamos da inspiração para pregar, para cantar, para tocar. Não é o saber, é o vir de Deus. E quando uma igreja deseja que tudo seja realizado por Deus, ela exige dos seus adeptos as virtudes, as qualidades de Cristo, o nosso Senhor. Que todos nós, irmãos, possamos exigir de nós, individual, eu quero que a igreja continue sendo governada por Deus, inspirada por Jesus, pela minha Santa Avó Rosa e por meu Santo Irmão Aldo. E por que, irmãos, nós exigiremos isso de nós? Porque queremos sempre ser alimentados por Deus. E nós ouviremos pelo nosso coral, alimento do céu. Vamos ouvir.
céu de luz, com este alimento, Senhor. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao término de nossa santa reunião. Felizes por termos esta Igreja Apostólica como o caminho que nos leva para os céus. O nosso santo irmão Aldo, irmão, sempre nos ensinou: quando não estivéssemos em oportunidade de estarmos presentes em nossa Santa Comunhão, se nós estivéssemos ligados com os céus, no momento da Santa Comunhão, Jesus nos alimentaria também. Hoje teremos nossa Santa Comunhão em nossa sede. Os irmãos que desejarem, através da transmissão online, poderão estar e com a comunhão com Jesus, estando reverentes, participando com fé. Pode crer e confiar que Jesus também irá nos alimentar, tá bom? Então hoje teremos nossa Santa Comunhão na sede, e Jesus, feliz, irmãos, nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue, e nós, felizes também, participamos com amor e com muita reverência. De uma forma geral, irmãos, eu agradeço a todos pela presença, pela atenção, coristas, músicos, regentes. Muito obrigado pelas belas mensagens, companheiros de ministério, pastor, diáconos, diaconisas. Muito obrigado pelo auxílio no transcorrer da reunião. Membros, muito obrigado pela atenção, pela reverência, equipe de áudio, de imagem. Muito obrigado pelos trabalhos que
são realizados, os internautas que irão estar assistindo esta reunião e se alimentando com a nossa mensagem. Muito obrigado pela audiência. Queridos irmãos, foi uma alegria imensa poder estar com os irmãos, conhecendo mais uma parte da família apostólica. Desejo que a Santa Avó Rosa e que o Santo Irmão Aldo prossiga nos abençoando e nos fortalecendo com o poder celeste. Convido a todos para se colocarem em pé. Nós iremos finalizar a nossa reunião fazendo a nossa oração. Oremos todos. Ó Deus glorioso Pai, obrigado, Pai, por esta feliz oportunidade que nos concedestes de estarmos abrigados em Tua casa e podermos adorar e glorificar o Seu nome, a Sua glória e o Seu poder. Agradecidos por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo ser a base, o alicerce, a razão de nossas vitórias. Agradecemos por tudo quanto nos concedeu nesta reunião, os alimentos que vieram dos céus e que nos fazem ser felizes e vencedores. E agora, seus filhos reverentes clamam por teu nome e por tua graça. Santa Avó Rosa bendita, eu intercedo por todos perante a Senhora, perante o Santo Irmão Aldo e perante Jesus, o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus, rogando as bênçãos para a nossa igreja, para os nossos irmãos e irmãs, para ouvintes do nosso programa Hora Milagrosa, para os internautas e para os visitantes que muitos lugares nos visitam. Santo Irmão Aldo, eu rogo que livre-o de dores, de sofrimentos, de enfermidades, de acidentes, de assaltos, de tudo que quer tirar a alegria, a paz e a felicidade de seus filhos. Nos livre de todos os males. Santo Irmão Aldo, quantos que estão enfermos, acamados, hospitalizados e suplicam a tua bênção, suplicam a tua graça, Santa Avó Rosa bendita, eu rogo também para as crianças, para os recém-nascidos, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Santo Irmão Aldo, quantos dos teus filhos que suplicam para o seu emprego, para o seu estudo, que querem passar num concurso, iniciar uma faculdade, um estudo técnico, da mesma forma em que rogo as bênçãos para esses nomes que foram colocados sobre este altar. Santo Irmão Aldo, eu rogo que abençoe cada nome, cada pedido que aqui está, que seja feito de acordo com a meritocracia deles, que seja feito o que for de melhor para cada um de nós e também de acordo com a perfeita vontade e justiça de Deus. Santo Irmão Aldo, eu entrego-lhes todos aos teus cuidados neste dia que nós iniciamos a nossa semana e rogo que abençoe durante todos os dias dessa semana que hoje iniciamos, nos trabalhos, nos estudos, no lar, na lavoura, nas criações, nos negócios de seus filhos. Que todos nós sejamos abençoados, prósperos, destemidos e corajosos. Amados irmãos e irmãs, receba as bênçãos gloriosas da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, das rainhas celestiais Virgem Maria Santíssima e Santa Avó Rosa, e do profeta amado, o nosso Santo Irmão Aldo, para o seu lar, a sua família e a sua vida. Recebam todos o meu abraço fraternal, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. Que a paz esteja com todos. Até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar